Na cultura virtual de hoje, muitas vezes podemos pensar na internet como o lugar onde os mistérios vão para serem respondidos. Afinal, graças à rede mundial de computadores, todos os fatos obscuros que você gostaria de saber agora estão aparentemente a alguns cliques de distância. Mas também há um lado mais misterioso e muitas vezes mais sombrio da net, que nos apresenta tantas perguntas quanto respostas. A internet pode conter vastas informações úteis, mas também abriga websites enganosas, fóruns ocultos, criações estranhas, hackers e uma infinidade de coisas estranhas e às vezes maravilhosas. E isso sem considerar tudo o que está escondido na Deepnet e na Darknet. Ao longo dos anos, a internet surpreendeu os usuários com muitos quebra-cabeças, enigmas e anomalias. Muitos, como o mistério por trás do Vedriver Torso, foram descobertos. Aqui, porém, exploraremos 10 mistérios da net que permanecem sem solução, de quebra-cabeças triviais, mas intrigantes, a operações de hackers cibernéticos em massa. 10 Publius Enigma. A partir de junho de 1994, o Publius Enigma pode ter sido um dos primeiros quebra-cabeças da internet a se concretizar. Mas, apesar de algumas informações terem surgido sobre sua origem, não houve relatos confirmados de uma solução. Nem ninguém tem certeza se é solucionável ou se há mesmo um quebra-cabeça real lá. O quebra-cabeça começou em um website online de fãs do Pink Floyd, onde um usuário chamado Publius Enigma disse aos fãs que havia uma mensagem secreta no álbum Division Bell. O usuário informou aos fãs que um prêmio único os aguardava se trabalhassem juntos para resolver o quebra-cabeça. Nos anos seguintes, os fãs começaram a discutir e teorizar sobre o enigma. No entanto, alguns estavam céticos em relação à coisa toda, o que havia para dizer que não tínhamos um fã aleatório brincando com eles. Publius prometeu provar que a coisa toda não tecnologia uma farsa e disse aos fãs para ficarem de olho durante o display da banda no Estádio do Giant. Com certeza, durante este show, as palavras Enigma e Publius apareceram brevemente na tela. Tudo certamente soou como marketing experimental e, de acordo com a banda, sua gravadora estava por trás de tudo. Mas isso não impediu os fãs de se perguntarem se havia algum enigma oculto na Division Bell ainda esperando para ser resolvido, com muitos vídeos e websites ainda tentando juntar a coisa toda. 9 comprimidos tranquilos da cidade do lago. Ok, então há uma teoria da conspiração um tanto complicada relacionada a esta, mas o enigma que é Lucky City Cat Pills, no entanto, continua sendo um mistério intrigante, uma toca de coelho. A história começa com o usuário do Reddit chamado Religion of Peace, que expressou interesse e conhecimento aparente de assassinatos e gosto pela frase Lucky City Cat Pills. Cerca de 14 horas após sua última postagem no website, outro usuário chamado 26 postou notícias da morte de Religion of Peace, explicando que os dois se conheceram no exército anos antes e que o nome atual de Religion of Peace Technology Milo. As coisas ficaram interessantes quando os usuários do Reddit vincularam esse perfil a um usuário de outro web page chamado Angel26, cujo e-mail os levou a um website chamado LuckyCityCatPill.com. Neste site, que não existe mais, enterrado sob páginas de clot pornográfico, os redditors descobriram um fórum oculto. Com certeza, neste fórum havia um usuário chamado Angel discutindo a morte de Milo e que ele havia emparedado, inutilizado, sua iBook em uma unidade flash criptografada. Também neste fórum havia postagens de emprego duvidosas, que alguns acreditavam poder estar ligadas a atividades ilegais. Alguns chegaram ao ponto de vincular uma dessas vagas de emprego ao assassinato de Mahmoud al-Mabhouh em 2010, um líder do Hamas. Isso certamente seria um exagero. Ainda assim, é difícil não imaginar que qualquer negócio acontecendo em um fórum privado de um site pornográfico só possa ser obscuro. Mas sem novas evidências, a verdade provavelmente nunca será conhecida.
8. Quem estava por trás dos e-mails do Jack Froese? Quando você pensa em histórias de pessoas se comunicando do além-túmulo, provavelmente imagina sessões espíritas, tabuleiros ouija ou pratos voando pela cozinha. Mas quando Jack Froese morre inesperadamente aos 32 anos, sua família e amigos ficaram igualmente chocados e confortados quando parecia que ele estava se comunicando com eles através de seu endereço de electronic mail. Certamente parece o trabalho de um troll hacker, mas quem estava por trás do e-mail parecia saber detalhes íntimos sobre seus amigos e familiares. O melhor amigo de Jack, Tim Hart, foi contatado primeiro, com um e-mail dizendo para ele limpar seu sótão. De acordo com Tim, antes de Jack morrer, eles estavam sozinhos no sótão de Tim, discutindo o que fazer com o espaço. Enquanto isso, uma semana depois de quebrar o tornozelo, o primo de Jack recebeu uma mensagem que dizia: "Eu sabia que você ia quebrar o tornozelo, tentei avisá-lo, tenho que ter cuidado." Quem ou o que estava por trás dos e-mails? Parece que a família de Jack encontrou consolo neles, com Tim Hart comentando que se alguém está brincando, europeu, não me importo porque eu aceito do jeito que eu quero. 7. Quem é Chip Chan? Quando os internautas encontraram uma estranha webcam mostrando uma figura imóvel envolta em um cobertor deitada no chão, alguns especularam que eles estavam olhando para um cadáver. No entanto, eles não estavam assistindo a uma figura sem vida, mas a uma reclusa mulher sul-coreana. Essa mulher se tornaria conhecida por eles como Chip Chan. Ninguém sabia quem era essa pessoa ou por que ela estava se filmando, mas as pessoas brandas ficaram viciadas assistindo suas atividades do dia a dia. Observadores brandos notaram que Chip Chan raramente saía de casa e apenas disfarçado, às vezes dormia por 20 horas seguidas e se comunicava através de estranhas divagações que ela rabiscava em tábuas. Quando os usuários rastrearam um blog que se acredita ter sido escrito pela própria Chip Chan, as coisas só ficaram mais estranhas. Chip Chan alegou que um policial corrupto chamado P havia microchipado e que essa tecnologia causa de suas muitas horas de sono. A doença intelectual parece a causa mais provável aqui, e parece que a polícia em Seul está ciente de Chip Chan e sua condição. Também vale a pena notar que a atividade online de Chip Chan parece ter diminuído nos últimos anos. Mas muitas questões sobre este caso inquietante permanecem. Onde está a família de Chip Chan? Qual é o nome verdadeiro dela, e como ela se tornou tão reclusa? Existe alguma verdade neste P? Do jeito que as coisas estão, parece que nunca saberemos a verdade. 6. O administrador por trás de Valor por Tamaulipas. Alguns mistérios devem ser deixados sem solução. Isso certamente é verdade quando se trata da identidade do administrador original por trás da página do Facebook Valor por Tamaulipas. A página fornece atualizações de segurança no estado de Tamaulipas, no norte do México, relacionadas a bloqueios de estradas, tiroteios e outras violências relacionadas a cartéis de drogas. Não apenas uma causa nobre, mas também em um país onde os assassinatos de jornalistas são comuns, uma causa corajosa. Inevitavelmente, a página atrairia a atenção indesejada de supostos criminosos. Logo após o lançamento da página, milhares de panfletos começaram a aparecer em Tamaulipas, oferecendo 600,000 pesos, cerca de 47 mil, por qualquer informação que levasse à captura da pessoa por trás da página ou de sua família. Felizmente, tanto o administrador quanto sua família permaneceram um mistério. 5. Semicírculo desfavorável. Em 2015, um youtuber com o nome de Semicírculo Desfavorável carregou o primeiro de muitos vídeos estranhos e inexplicáveis. O vídeo tinha apenas 4 segundos de duração, não apresentava áudio e continha nada além de um pequeno buraco negro em um fundo marrom estático. No ano seguinte, o usuário se tornaria um dos websites mais prolíficos, postando cerca de 70,000 vídeos, cada um tão estranho quanto o anterior. A princípio, parecia difícil não fazer comparações com outro misterioso canal do YouTube, o Verdriver Torso, que acabou sendo nada mais do que um canal de testes. Mas havia algo mais inertemente sinistro nesses vídeos, e os redditors logo começaram a perceber estranhas anomalias enterradas no imenso catálogo anterior do canal.
Gritos distantes, guinchos agudos, vídeos que não apresentavam nada além de horas de silêncio, uma voz inusual recorrente. Nada sugeria outra página de teste. A especulação logo se tornou abundante e os Redditors começaram a coletar um banco de dados dos vídeos. Mas assim que a grande mídia começou a perceber, o YouTube fechou o canal. 4. A música mais misteriosa da internet. Todos nós já tivemos aquele momento em que o nome de uma música ou banda está na ponta da língua, mas não conseguimos localizar. Normalmente, a resposta está apenas a uma rápida pesquisa no Google. Mas quando um homem que se chamava Darius tentava encontrar o nome de uma faixa em uma fita velha, ele continuava vazio. Então, a irmã de Darius, Lydia, levou a pesquisa adiante e postou a música na net. Logo, milhares de entusiastas da música de toda a internet se uniram para rastrear sua origem. Mas até o momento, ninguém descobriu quem estava por trás da música ou qualquer informação tangível sobre sua origem. Talvez o aspecto mais interessante de The Most Mysterious Song on the Internet seja o quão estranhamente familiar ela soa. Com seus vocais monótonos e riffs new wave, você poderia imaginá-lo tocando em um clube do início dos anos 80. Alguns até sugeririam que era uma demonstração inicial do Depeche Mode ou da divisão Joy, não é? Por enquanto, a caçada de Darius e Lydia continua. Mas talvez, porém, em um mundo onde aparentemente todas as músicas já feitas estejam a alguns cliques de distância, um pouco de mistério e obscuridade seja algo a ser valorizado. 3. Quem estava por trás da GhostNet? GhostNet foi o nome dado a uma operação de espionagem cibernética em grande escala descoberta em 2009. Infiltrando-se em mais de 1000 computadores em 103 países, o GhostNet foi descrito como uma das operações mais extensas do gênero já descobertas. No entanto, ninguém sabe ao certo quem estava por trás da operação. Os ataques cibernéticos foram simples, mas altamente eficazes. E-mails com anexos ou links foram enviados para indivíduos e organizações-alvo. Ao abrir esses arquivos, os usuários baixavam sem saber um vírus que dava aos hackers acesso geral aos seus computadores. Isso não apenas significava que os hackers podiam ler, enviar e mover dados, mas também podiam ativar microfones e câmeras. Como a rede se originou na China, o governo chinês pode ser considerado suspeito número 1, embora tenha negado o envolvimento. No entanto, a resposta pode não ser clara, com patriotas chineses, russos e até mesmo a CIA nomeados suspeitos em potencial. 2. A identidade do fundador do Bitcoin. Lançado em 3 de janeiro de 2009, o Bitcoin se tornou uma das criptomoedas mais proeminentes e bem-sucedidas do mundo, ultrapassando $1 trilhão em valor de mercado em 2021. Notavelmente, no entanto, quase nada se sabe sobre o fundador do Bitcoin, o enigma conhecido como Satoshi Nakamoto. Além disso, ninguém tem certeza se Satoshi é uma pessoa ou um coletivo. Satoshi apareceu pela primeira vez online em 2008, escrevendo um artigo intitulado Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System. Nos meses e anos seguintes, Satoshi não apenas criaria a criptomoeda, mas também se tornaria um de seus mineradores e defensores mais proeminentes. Então ele desapareceu em 2011 depois de enviar um electronic mail para um desenvolvedor do núcleo do Bitcoin que ele havia passado para outras coisas. Desde então, há muitas especulações sobre a identidade de Satoshi, com o cientista australiano Craig Wright e o fundador da BitGold, um precursor do Bitcoin, Nick Szabo, identificados como principais candidatos. Quem ou o que quer que seja Satoshi, ainda acredita-se que eles detenham uma grande quantidade de Bitcoin, tornando-os efetivamente bilionários. Se cada 3.301 em 2012, uma imagem apareceu na página web do fórum da Net4chan. A imagem, que parecia ser nada mais do que texto branco sobre fundo preto, dizia: "Olá! Estamos à procura de indivíduos altamente inteligentes. Para encontrá-los, criamos um teste. Há uma mensagem escondida nesta imagem. Encontre-o, e ele o guiará no caminho para nos encontrar." O que se seguiria seria uma série de gincanas elaboradas e desafiadoras que inspirariam especialistas em todo o mundo.
Ao longo dos próximos anos, o grupo que viria a ser conhecido como Cicada 3301 continuou a postar quebra-cabeças elaborados que confundiram todos, exceto alguns poucos. Esses quebra-cabeças geralmente exigiam habilidades avançadas de quebra de códigos e conhecimento esotérico de textos medievais e numerologia maia. Embora alguns tenham conseguido completar esses quebra-cabeças, ninguém conseguiu verificar seu propósito. Alguns especularam que os quebra-cabeças faziam parte de algum esquema de recrutamento elaborado para o MI5 ou a CIA. Outros sugeriram que algum grupo de mercenários cibernéticos ou outra organização sombria está por trás de tudo. Então, novamente, pode ser apenas um ARG, jogo de realidade alternativa.